Graças a Deus por isso. Agora, nós vamos proceder com um dos momentos mais especiais do nosso ano, que é quando recebemos novos membros. Ao longo dos últimos anos, fizemos em 2 turmas, mas desde que a pandemia se instaurou, temos feito uma turma por ano. E hoje nós vamos receber, no culto da manhã e da noite, 60 novos membros. E isso, irmãos, é para a glória e louvor do nosso Deus. Então eu quero proceder com a recepção deles, chamando primeiro aqueles que serão batizados e que também trarão seus filhos ao batismo. Por favor, Pedro Felipe e João Vitor Tarelov, estão aí os dois? Queria convidar também os nossos irmãos Lúcio e Poliana Costa, bem como suas 2 lindas filhas. O nosso irmão Felipe Veiga, e aí sua esposa também, Marcela, e seus 2 filhos. E a nossa irmã Shirley, seu esposo Sueldes e seu filho Rubem. E nós ainda temos que proceder com mais um batismo infantil, o Vinícius, filho do Rogério e da Gabriela. Está aí? Ou ficou para a noite? Acho que sim. Por favor. Todos estes irmãos serão batizados, alguns deles vão batizar seus filhos, e então serão recebidos como membros de nossa igreja, a Igreja Presbiteriana do Bairro dos Estados. Para além deles, por transferência, eu queria pedir que todos os que vão ser recebidos por transferência ficassem aqui embaixo, tá? Então eu vou chamando e vocês vêm chegando aí. Por favor, irmã Nádia, Tiaguinho está aí, Tiago Emanuel, nosso irmão Carlos Maranhão, Luciana Mendes, Giuliano e Bianca, Gisele Alves, Aline do Nascimento, Samuel Torres, Vitória Almeida, Georgia Nóbrega, Tássila da Silva, Camila Andrade, Aurélio Pereira, Érica Melini, Suelde já está aqui, Rafael Barbosa Júnior, Elisa Neide Barbosa e o nosso irmão Sival. E também, irmãos, para o batismo e batismo infantil, queria chamar os nossos irmãos Joabe e Alzira e Joabe filho. Eram os primeiros da lista e eu quase esqueci, imagina só. Joabe me mata. Então, ao todo, outra vez, são 60 pessoas que recebemos hoje como membros de nossa igreja. E eu gosto sempre de frisar, irmãos, este não é o fruto do meu trabalho, é o fruto do nosso trabalho. Luana Nascimento está aí também, para transferência. Eis o fruto do trabalho da igreja. A evangelização, o crescimento da igreja se dá por meio de muitas mãos. Pais, filhos, amigos, colegas de trabalho. São muitas investidas, pregações, muita oração. E pouco a pouco, como aconteceu conosco, o Senhor vai se utilizando de cada um de nós, e no dia marcado por Ele, de modo soberano,
o Espírito entra no coração e dá nova vida àqueles que estavam mortos em seus pecados. Esse é o maior milagre que eu e você podemos ter contato, o novo nascimento. De repente os nossos olhos se abrem, nós olhamos para Cristo e o amamos mais do que a nós mesmos, desejamos levar uma vida que agrada a Deus e não mais somente a nós, e publicamente nos unimos à igreja dele. É o que estes irmãos estão fazendo. Eles vão receber o sinal e o selo da aliança que Deus tem com eles. E não apenas os pais, mas também os filhos. Porque na igreja presbiteriana, as crianças também são membros do povo de Deus. Nós não somos daqueles que dividem o povo de Deus entre os que viveram no antigo e os que viveram no novo. Para nós só há um povo de Deus na Bíblia. O povo de Israel era a igreja do Antigo Testamento, e a igreja do Novo Testamento é o povo de Deus. Logo, o que vale para Abraão, que circuncidou seus filhos, vale para Joabe, que vai batizar seu filho na presença do Senhor. O sinal mudou, irmãos. A ordem não. Nós apresentamos nossos filhos ao Senhor por meio de um batismo, consagrando-os a Deus e crendo que Ele fará no interior deles o que estamos fazendo do lado de fora, certo? Antes de proceder com o batismo e recepção, eu preciso fazer o que nós chamamos de perguntas constitucionais, perguntas que vão ajudar os nossos irmãos a professar sua fé em Cristo, alguns pela primeira vez publicamente, e a reafirmá-la, os que estão sendo recebidos por transferência diante da nossa igreja, e assumindo um compromisso público, de que agora vocês vão abraçar nossa doutrina e se submeter ao governo de nossa igreja e obedecer à sua liderança, certo? Então, embora estes daqui já tenham sido batizados e feito profissão de fé em algum momento, ainda assim, eles precisam reafirmar esse compromisso com nossa igreja. Então, a pergunta é para todos, ou as perguntas são para todos. Irmãos em Cristo, vocês creem em um único Deus, que existe eternamente como Deus o Pai, o Criador dos céus e da terra, Deus o Filho, aquele que nasceu de uma virgem, levou vida reta, morreu em uma cruz no nosso lugar e ressuscitou ao terceiro dia, e em Deus o Espírito Santo, que em dado momento da história de vocês, lhes deu vida interior, olhos para ver a Cristo e força para amá-lo e se arrepender de seus pecados? Vocês creem que a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus, nossa única regra de fé e prática na igreja, na família e no mundo? Vocês confessam publicamente que foram concebidos em pecado, vieram ao mundo como pecadores, e que sozinhos vocês não conseguem cumprir a lei de Deus a fim de serem salvos da ira do Senhor? Declaram publicamente que creem no que Cristo fez na cruz do Calvário, que o sangue derramado ali também foi por vocês, suficiente para salvá-los e para perdoar todos os seus pecados? Vocês prometem a Deus e a esta igreja que abraçarão a sua doutrina, seu governo, que respeitarão e seguirão a liderança da igreja, desde que ela, por sua vez, esteja sob a liderança de Deus em sua palavra? E agora, aos pais apenas que trazem seus filhos ao batismo, vocês prometem ao Senhor, prometem a esta igreja, que farão tudo o que estiver ao alcance de vocês, para criar seus filhos nos caminhos e no temor do Senhor, trazendo-os ao culto público regularmente, e sendo em casa para eles um exemplo de piedade, ministrando a palavra ao coração deles, sendo os primeiros pastores e professores de Bíblia de seus filhos?
Então, mediante, irmãos, este resumo de nossa fé e tendo estes irmãos assumido este compromisso com o Senhor e conosco, nós vamos proceder com o batismo e recepção de todos eles. Primeiro, vamos batizar os adultos e depois nós vamos proceder com o batismo das crianças, certo? Como ministro do Evangelho e pastor desta igreja local, eu te batizo nesta manhã em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e todos nós dizemos: amém. Por favor, meu irmão. Eu acho que... Pedro, como ministro do Evangelho e pastor desta igreja, e agora oficialmente seu pastor, meu irmão, você me respeita. Eu lhe batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Melhor. Está meio atrapalhado aqui. Lúcio, como pastor desta igreja, meu irmão, depois de alguns anos, congregando, e agora como pastor da tua casa, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e todos nós dizemos: amém. 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 Como ministro do Evangelho e agora teu pastor também, meu irmão, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e todos nós dizemos: amém. Só Felipe. Felipe, como ministro do Evangelho e pastor desta igreja local, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, meu irmão. Amém. Amém. Por favor. Shirley, querida, pode ficar aí, que aqui agora chega. Ficou mais fácil para você. Como ministro do Evangelho, pastor desta igreja local, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e todos nós dizemos: amém. E Alzira, como pastor de Joabe inicialmente, agora seu pastor, pastor da sua casa, eu te batizo e te recebo entre nós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e todos nós dizemos: amém. Joabe, filho, como pastor da tua família, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e todos nós dizemos: amém, amém. Rubem, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e todos nós dizemos: amém e amém. Mais alguns ainda, irmãos. Nós temos João Felipe e Leonardo. Qual dos dois é o menor, o mais... É Léo aqui, é? Léo, olha para mim aqui, cara, ou para a câmera. Aqui, ó. Aqui, Léo. Léo. Terra chamando, Léo. Léo, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e todos nós dizemos: João, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e todos nós dizemos: amém. Beatriz, princesa linda, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e todos nós dizemos: amém. Cecília, vem um pouquinho mais perto. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e todos nós dizemos: amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor, irmãos, por tudo o que Ele tem feito entre nós e por todos esses irmãos que são inseridos na igreja visível de Cristo que se reúne aqui. Vamos orar por eles? Queria convidar o pastor André para nos conduzir nesta oração. Meus irmãos, vamos orar ao nosso Deus, colocar as nossas vidas diante do Senhor, agradecer a Ele, como também colocar diante dEle as nossas petições. Então convido você a fechar os seus olhos, curvar a sua cabeça e oremos ao nosso Deus. Senhor,
A tua palavra nos diz que os céus declaram a tua glória. O firmamento, Senhor, proclama a obra das tuas mãos. Um dia fala disso a outro dia. Uma noite, Senhor, o revela a outra noite. A tua voz, ó Pai, ressoa por toda a terra, e as tuas palavras, Pai, até os confins do mundo. Deus, nós queremos nesse momento te louvar e te agradecer, Pai, pelo que o Senhor tem feito por nós em Cristo. A cada manhã, ó Deus, o Senhor tem nos fortalecido. O Senhor, ó Deus, tem nos dado forças para caminhar. Tem nos capacitado, ó Deus, a enfrentar os desafios da vida. Pai, mesmo diante de tudo, o Senhor tem estado presente. Ó Deus, que nós possamos descansar na tua providência, Pai. Nós te louvamos, ó Deus, pelo ministério missionário da nossa igreja. Te louvamos, Pai, pelos irmãos que têm se disponibilizado a servir nesta área. Ó Deus, foram vários contatos com missionários e orações por eles e pelos campos espalhados por este mundo. Muito obrigado, ó Deus, pela oportunidade de poder te servir nesta área. Que nós, ó Deus, continuemos com esse coração missionário para a tua glória e para o teu louvor. Ó Deus, nós também te louvamos pelos adolescentes da igreja. Ó Deus, muito obrigado pela vida de cada um deles, pelo aprendizado, ó Deus, que eles estão tendo na tua palavra. Ó Deus, que eles continuem firmes na caminhada, Senhor. Quero te louvar pela vida do seminarista João Vitor, pela sua disponibilidade, ó Deus, em servir aos adolescentes, como também, ó Deus, a todos que colaboraram com este ministério junto do teu filho. Que as tuas mais ricas bênçãos, ó Deus, repousem sobre eles, no nome de Jesus. E agora, Senhor, queremos colocar diante de ti as nossas petições. E em especial queremos colocar, ó Pai, os nossos irmãos missionários, reverendo Levi e Bruna. Ó Deus, nesta semana eles tiveram uma conversa com os líderes da aldeia islâmica. E foi ali, ó Deus, discutido sobre o seu trabalho. Deus, nós te louvamos, porque graças ao Senhor, a reunião foi uma bênção. E os teus servos, ó Deus, poderão continuar com o trabalho de evangelização naquele lugar. Ó Deus, nós também te louvamos por estes novos membros da Igreja Presbiteriana do Brasil. Ó Deus, que o Senhor os ajude na caminhada, que o Senhor possa dar sabedoria, possa derramar graça em suas vidas. Ó Deus, que eles sejam ricamente abençoados neste lugar, mas que eles também sejam servos que tenham disponibilidade, ó Deus, de te servir e de abençoar outros. Por isso, meu Senhor, muito obrigado pela vida desses irmãos. E agora, ó Deus, que iremos ofertar, que o Senhor nos dê fidelidade, que o Senhor nos dê generosidade, Pai, a fim de que as necessidades da tua igreja sejam supridas. Que as palavras, ó Deus, da nossa boca, que a meditação, ó Deus, do nosso coração, continuem sendo, Senhor, agradáveis a ti, pois tu és a nossa rocha, tu és o nosso resgatador. Oramos gratos, Pai, no nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém. Irmãos, podem sentar.